Amados irmãos, essa noite vamos ouvir uma exposição da Palavra do Senhor que nos apresentará a doutrina que nós confessamos no dia do Senhor de número 18 a respeito da ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Faremos inicialmente uma leitura no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 24, leremos o versículo 44 ao 53. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: Assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Agora veremos o ensino que confessamos no dia do Senhor de número 18, nosso catecismo, pergunta de número 46. O que você confessa quando diz que Cristo subiu ao céu? Resposta: que Cristo, à vista dos seus discípulos, foi levado da terra ao céu, que lá está para o nosso benefício, até que venha novamente para julgar os vivos e os mortos. Pergunta de número 47. Quer dizer, então, que Cristo não está conosco até a consumação dos séculos, conforme Ele nos prometeu? Resposta: Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Segundo a sua natureza humana, Ele não está mais na terra, mas segundo a sua natureza divina, majestade, graça e espírito, jamais se ausentou de nós. Pergunta de número 48. Mas se a natureza humana não estiver presente onde quer que a natureza divina esteja, não estariam as duas naturezas de Cristo separadas uma da outra? De maneira nenhuma, pois a sua divindade é ilimitada e está presente em toda parte. Por isso, conclui-se que, apesar de a sua natureza divina ultrapassar a natureza humana que ele assumiu, ela está dentro dessa natureza humana e a ela permanece unida como pessoa. Pergunta 49. De que modo somos abençoados com a ascensão de Cristo ao céu? Resposta: primeiro, Ele é o nosso advogado no céu diante do Pai. Segundo, temos a nossa carne no céu como uma garantia segura de que Ele, o nosso cabeça, também nos levará para si como membros seus. Terceiro, Ele nos enviou o seu Espírito como penhor, pelo poder do qual buscamos as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, e não as que são da terra. Agora vamos ao livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Leremos do versículo 1 ao 11. Atos, capítulo 1. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver
dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Até aí a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Ó Senhor Deus, nosso Pai, vamos ouvir, Senhor, mais uma vez a exposição da Tua Palavra e pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, nos dê a devida compreensão para recebermos a instrução do Senhor sobre este assunto tão precioso, a ascensão do Teu Filho Jesus Cristo. Que o Senhor nos dê a graça de ouvir, de crer e de frutificar. Abençoa o que fala, para que o faça com integridade, e aqueles que ouvem, para que ouçam com humildade, Senhor. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, nesta noite nós devemos continuar olhando para o significado da nossa confissão a respeito de Cristo. É nessa parte do credo apostólico que o Catecismo de Heidelberg está nesse momento, no dia do Senhor de número 18, tratando sobre o estado de exaltação do nosso Senhor Jesus Cristo. E então, enquanto estamos fazendo isso, estamos olhando não só para um momento específico da redenção, mas tendo em memória toda a história da redenção. Estamos olhando para aquilo que foi prometido no Antigo Testamento, para aquilo que Deus fez por meio do seu Filho para a nossa salvação. Então ouvimos que o Senhor Jesus, sendo Ele Deus, desceu de sua glória eterna para assumir a natureza humana. E tendo assumido a natureza humana, confessamos, Ele padeceu, Ele foi morto, foi sepultado, mas também ouvimos que Ele, ao terceiro dia, ressuscitou dos mortos. Agora, perguntamos, o que aconteceu depois de sua ressurreição? E confessamos, então, que Ele subiu ao céu. E é sobre, então, esse momento único na história da redenção, a qual chamamos de a ascensão de Cristo aos céus, que nós acabamos de ler em Atos capítulo 1, versículo 1 ao 11. Então, nos versículos 1 e 2, sabemos que foi Lucas quem escreveu esse livro. Então, nos versículos 1 e 2 desse capítulo, mais uma vez, Lucas
menciona que ele está escrevendo esse livro também endereçado a um homem chamado Teófilo, assim como ele fizera com o primeiro livro, isto é, o Evangelho segundo Lucas. No primeiro livro, no Evangelho, Lucas havia relatado a obra e o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo até o momento final de sua presença entre os discípulos, isto é, até o momento em que Jesus, depois de haver instruído os discípulos, foi elevado às alturas, quer dizer, até o momento da sua ascensão, da sua elevação ao céu. E se lemos Lucas 24, versículos 50 a 53, então encontramos ali, como acabamos de ler, as últimas palavras deste Evangelho. E as últimas palavras do Evangelho de Lucas são sobre a ascensão do Senhor Jesus Cristo. Então, no Evangelho, Lucas nos informa como Jesus, levando os discípulos para Betânia, erguendo então as mãos, os abençoou enquanto ia se retirando deles, sendo elevado aos céus. Assim, vemos que Lucas procura começar agora o livro de Atos dos Apóstolos, exatamente onde ele havia parado no Evangelho que ele escreveu. Então, o que faz a ligação entre os dois livros de Lucas, o Evangelho e Atos, é justamente este assunto, a ascensão do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho termina com a ascensão, o livro de Atos começa com a ascensão. Então, essa ascensão, tanto no Evangelho quanto no livro de Atos, está dentro de um contexto maior. É por isso que aqui em Atos, no versículo 3, Lucas resume a obra de Cristo, sobre a qual ele escreveu em seu Evangelho. Ele nos diz que Cristo, depois que padeceu, se apresentou vivo. Então ele fala da morte e da ressurreição de Cristo. Diz que essa ressurreição foi confirmada por muitas testemunhas. E ele então nos diz que Jesus, depois de sua ressurreição, apareceu aos discípulos por um período de 40 dias. Período no qual o nosso Senhor Jesus Cristo ofereceu aos discípulos instruções sobre o reino de Deus. Nos versículos 4 a 11 do nosso texto, lemos então sobre essa última conversa de Jesus Cristo com os seus discípulos, a última instrução. É curioso que parece nesse sentido de alguém que irá se afastar fisicamente, se parece um pouco com o que lemos em Gênesis 48 e Gênesis 49, quando Jacó está para morrer, ele dá as últimas instruções e depois abençoa seus filhos. Aqui, Jesus, que já morreu e agora está ressurreto, antes de subir aos céus, reúne seus discípulos, dá as últimas instruções e depois também os abençoa. Ele lhes deu então uma ordem. Eles não deveriam, melhor dizendo, se ausentar de Jerusalém. Eles deveriam permanecer ali, esperando a promessa do Pai, a promessa sobre a qual Jesus já falara, a promessa a respeito do Espírito Santo. Então notamos que esta promessa do Espírito Santo, sobre a qual, ou melhor, a qual será cumprida imediatamente, capítulo 2 de Atos, que essa promessa que mais uma vez é mencionada aqui, não aparece num contexto isolado, não é uma bênção à parte da obra de Cristo, mas está completamente vinculada à obra redentora de Cristo a nosso favor. Então ele morreu para o perdão dos nossos pecados, ele ressuscitou para a nossa justificação. E então, unido a isso está o fato de que Jesus retornou ao céu como um redentor vitorioso, como um rei que venceu, e tal como um rei vitorioso, do céu ele derrama sobre sua igreja esse dom bendito, o Espírito Santo. Versículo 6, aqui do texto de Atos, Lucas nos fala então que quando ele fala sobre essas promessas maravilhosas sobre o seu reino,
Os discípulos então estão curiosos. Será que também agora chegou a hora das outras promessas se cumprirem a respeito da conclusão do reino messiânico? Então, ao ouvirem as palavras de Jesus a respeito da promessa do Pai, o dom do Espírito Santo, eles quiseram saber sobre as promessas referentes ao reino de Israel. Mas é curioso como o Senhor Jesus Cristo respondeu a eles nos versículos 7 e 8. Ele, em vez de apontar uma resposta possível à pergunta, ele desvia a atenção dos discípulos. Ele procurou mostrar aos discípulos que o conhecimento a respeito do tempo em que essas coisas deveriam ocorrer é um conhecimento reservado a Deus. Então, em vez de estarem curiosos sobre o futuro, eles deveriam reconhecer que ali, agora mesmo, diante deles, Deus estava cumprindo suas promessas para com o seu povo. Ali estava o Messias, ressurreto, diante deles, bem ali, diante de seus olhos, conforme todo o Antigo Testamento havia prometido. Havia anunciado, ele haveria de morrer, ele haveria de ressuscitar ao terceiro dia, e isso já acontecera. E mais dessas promessas seriam cumpridas quando o Espírito Santo fosse derramado sobre a igreja. A igreja de Cristo então receberia o poder do Espírito Santo para testemunhar de Cristo neste mundo. Eles deveriam começar em Jerusalém, estendendo-se até os confins da terra. Então, essas são as últimas palavras de Jesus antes de sua ascensão. A promessa de que o Espírito Santo desceria sobre a igreja para capacitá-la a proclamar ao mundo inteiro a obra redentora de Cristo. Então, notem como o Espírito Santo é dado nesse contexto: testemunhar de Cristo ao mundo. Isso está vinculado à grande comissão, ao fato que Jesus disse, que nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura. Isso está vinculado ao avanço do reino do Filho de Deus. E isso tudo ficou evidente quando aqueles primeiros cristãos esperaram mais 10 dias e então, no dia de Pentecostes, Cristo cumpriu sua promessa derramando seu Espírito Santo sobre eles, e eles passaram a falar em outras línguas, em línguas que para eles antes eram desconhecidas, línguas que eram idiomas das pessoas que estavam em Jerusalém para a ocasião da festa do Pentecostes. Então, esses crentes falando das grandezas de Deus em idiomas que eles não haviam aprendido. Isso foi um milagre para mostrar que o Espírito Santo reuniria para Cristo pessoas de todas as tribos, línguas e povos. Era um anúncio de onde o Evangelho deveria chegar. Era um anúncio sobre o papel da igreja. A seguir, lemos no versículo 9 uma descrição, então, depois dessas instruções, de como se deu a ascensão de Jesus. Lucas nos diz que Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Essas palavras são palavras que a nossa confissão, na pergunta 46, repete quase que literalmente. Notamos mais uma vez que a nossa confissão está procurando mostrar o ensino bíblico também sobre esse assunto. Confessamos então que Cristo subiu ao céu. É isso que a palavra de Deus ensina. Mas qual o significado dessas palavras? Foi Jesus elevado às alturas. No texto grego, elevado é um verbo passivo. Aponta então para o Pai como o autor desta elevação às alturas. Então ele foi enviado pelo Pai, e agora o mesmo Pai o traz para si mesmo,
o eleva até a sua presença, acima de todos os poderes e principados e potestades. Isso quer dizer que a tarefa de Jesus na terra, fisicamente, tinha sido concluída. Ele morreu e ressuscitou. Seu trabalho para a nossa redenção foi concluído com sucesso. Sua obra a nosso favor foi aceita por Deus, por isso o Pai o eleva. Por isso a ascensão de Jesus indica que, havendo ele cumprido a sua obra, chega o momento do fim de sua presença física na terra. Uma nuvem o encobriu enquanto ele subia, e os discípulos o viram sendo elevado às alturas. O versículo 10 do nosso texto, Lucas nos diz que eles ficaram com os olhos fitos, procurando olhar até onde ia a visão de Cristo sendo elevado às alturas. Podemos imaginar a apreensão dos discípulos. O que acontece, crianças, quando vocês amam alguma pessoa e de repente essa pessoa deve ir embora? Você sente saudades. Posso me lembrar quando eu era criança e tinha que despedir-me dos meus avós. Cenas na rodoviária, vendo entrando no ônibus e indo embora. Dá uma dor no coração, porque você ama a pessoa, você gostaria de tê-la perto de você. E agora imagine, os discípulos amavam o Senhor. Os discípulos dependiam do Senhor. Como eles se sentiram? Mas Deus mostrou mais uma vez a sua misericórdia. Ele enviou 2 anjos para relembrar aos discípulos aquilo que o próprio Jesus havia dito a eles. Então os anjos perguntaram em tom de reprimenda: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? É como se dissessem: não há razão para vocês ficarem aqui parados, tristes, como se tudo tivesse acabado. Vocês receberão o Espírito Santo para cumprir aquilo que Jesus lhes ordenou, pregar o seu Evangelho. E então completam: esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Ele foi, mas voltará do mesmo modo, isto é, de forma visível. Ele subiu entre nuvens, ele voltará entre nuvens com poder e grande glória. Amados irmãos, este é o ensino da palavra de Deus. Jesus está no céu para o nosso benefício. Isso não devemos esquecer. Quando você entra numa igreja católica romana, com sua estrutura desse prédio romanista, você verá as imagens que lá estão. E, em geral, são imagens de um Cristo crucificado. Mas aqui está a mensagem do Evangelho. Cristo não está mais na cruz. Cristo não está mais no túmulo. Cristo não está mais na terra. Cristo subiu aos céus. Deus cumpre suas promessas. Todas as promessas de Deus são infalíveis. Nenhuma delas caiu e nenhuma delas cairá. E Ele está lá. Ele está lá para o nosso benefício. É lindo ouvir as palavras do catecismo. Na primeira das perguntas do dia do Senhor 18, e também na última, este assunto, o benefício, ele está lá para o nosso benefício, até que venha novamente para julgar os vivos e os mortos. O que significa então a elevação de Cristo? Que Ele cumpriu sua obra e nos deixou sós? Não. Jesus está nos céus, mas nós não devemos imaginar que Ele está longe de nós. Pois apesar de Jesus, segundo a sua natureza humana, depois de sua ressurreição, estar glorificada, apesar disso, Ele não pode estar em muitos lugares ao mesmo tempo. No entanto,
segundo a sua natureza divina, como uma luz que ultrapassa os limites da lâmpada. A natureza divina de Cristo ultrapassa os limites da sua natureza humana. Ele certamente está no céu em sua natureza humana, mas certamente está conosco em sua natureza divina. Ele nunca nos deixará sós. Como ele prometeu: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Assim, podemos ter a certeza do significado da ascensão de Cristo para a nossa salvação. É do céu que Cristo governa a sua igreja. É do céu que ele derrama suas bênçãos sobre sua igreja. Isso nos ajuda a entender o que é o livro de Atos dos Apóstolos. No Evangelho que Lucas escreveu, lemos sobre o que Jesus ensinou e fez a nosso favor. Agora, quando abrimos o livro de Atos, lemos sobre o que Jesus continua a fazer por meio do seu Espírito Santo na igreja e através da igreja. O pano de fundo do livro de Atos é este. Por isso começa com a ascensão. O pano de fundo de Atos é: Cristo está na glória celeste, assentado à direita de Deus Pai. Ele continua governando e cuidando de sua igreja, e ele nunca a deixou desamparada. Então lemos sobre o avanço da igreja por diferentes regiões, províncias, cidades, pessoas crendo, sendo transformadas pelo poder de Deus. Lemos sobre o crescimento da igreja, lemos sobre os frutos do Evangelho na vida dos crentes, lemos sobre a coragem para enfrentar as perseguições. Talvez a nossa história não esteja tão animada quanto a de Atos dos Apóstolos, mas nós não devemos esquecer: Cristo ainda está ocupando a mesma posição. Ele ainda continua governando. E dos céus ele continua derramando suas bênçãos, as bênçãos que ele conquistou para nós pelo seu sofrimento, morte e ressurreição. O nosso catecismo lista 3 dessas bênçãos. Na última pergunta do dia do Senhor, de número 18. A primeira dessas bênçãos é que Cristo é nosso advogado nos céus. Então, nosso advogado nos céus, ele está à direita do Pai, advogando por nós. Eu e você ainda temos que lutar contra o pecado. E quando nós pecamos, sentimos vergonha, tristeza, lamentamos. Mas ainda assim, irmãos, podemos pensar sobre isso. Se nós nos arrependemos, se nós nos voltamos para o trono da graça, há um advogado no céu a nosso favor. Mais uma vez podemos encontrar graça, podemos receber perdão, porque o nosso advogado está no céu. Então, amados irmãos, porque Cristo está no céu, podemos ter certeza que nossas orações são ouvidas pelo nosso Pai. E como diz o catecismo, na última das perguntas, quando fala do amém, diz que nós podemos ter certeza disso mais do que o sentimento a esse respeito. Então não é que você sentiu que Deus ouviu. Deus ouviu por causa de Cristo, não pelo que você sentiu. Deus ouve por causa da sua fé, da sua posição em Cristo, por estar unido, enxertado a Ele pela verdadeira fé. Então, ainda que estejamos cercados de imperfeições, ainda que estejamos cientes, todos nós, das nossas fraquezas, aqui está uma garantia celestial. Por causa de Cristo somos ouvidos e ajudados, por causa da obra de Cristo a nosso favor. Cristo nos representa na presença do Pai. Ele se apresenta lá em favor daqueles que creem, daqueles que estão unidos a Ele.
por causa da sua intercessão, que se baseia no seu sacrifício, nossas orações são feitas em nome de Jesus, são ouvidas pelo Pai. Então, meus amados, esta é a primeira bênção. Nosso advogado, nosso mediador, nosso intercessor, Ele está nos céus, e por causa dele somos ouvidos, por causa dele somos perdoados. Agora, a segunda bênção é que Cristo é nosso cabeça no céu. Essa imagem remete à imagem de um corpo, cabeça e o corpo. Cristo é cabeça, nós somos o corpo. Essa é uma imagem que reflete também a linguagem do casamento. Cristo pode dizer, e nós podemos confessar também, somos carne da sua carne. Ele tem a natureza humana como nós, e Ele foi exaltado ao céu em uma carne como a nossa. Ele foi exaltado ao céu em sua natureza humana. Ele que recebeu, essa natureza que Ele recebeu de nós, e que Ele ainda compartilha conosco em sua glorificação. Assim sendo, uma vez que Cristo, nosso cabeça, está no céu, nós que somos seus membros, podemos ter a certeza que Ele nos levará para si. Você pode pensar nisso em uma figura de poder de atração. Assim como um imã potente vai atrair para si, o nosso cabeça nos atrai para si mesmo. Ele nos levará para si. Então, isso é, mais uma vez, uma bênção gloriosa. Porque se o seu dia hoje for o seu último dia de vida, se você deitar em sua cama e não acordar amanhã, você estará com Ele no céu. Que bênção! Onde Ele está, você estará. Você pertence a Ele de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte. Então tem uma garantia. Qual é a garantia? Se você morrer e estiver, então, sendo levado para a presença de Cristo, você será aceito no céu. Não porque você fez coisas boas. Sabemos que as obras humanas não passam de trapo de imundície, não podem servir como a base da nossa entrada nos céus, da nossa aceitação, mas seremos aceitos, porque Cristo, nosso Redentor, aquele que morreu e ressuscitou para a nossa salvação, está no céu. A nossa carne, o nosso cabeça, temos de ser unidos a Ele para sempre. Temos agora mesmo, então, a certeza de que no dia final, todos os que morreram em Cristo serão ressuscitados, e todos os vivos serão transformados para estar para sempre, corpo e alma, com o Senhor. Nunca mais seremos separados do nosso Salvador. E por fim, irmão, a terceira bênção é o dom do Espírito Santo como penhor sobre a terra. As duas primeiras bênçãos nos fazem olhar para Cristo no céu. A terceira bênção faz olhar para a ação de Cristo na terra por meio do seu Espírito Santo. Assim como a carne de Cristo, a nossa natureza humana, com a nossa natureza humana, no céu, então, o fato de estar lá um homem no céu é uma garantia de nossa eterna salvação em Cristo. Assim também o Espírito de Cristo na terra, o Espírito Santo em nossos corações, é também uma garantia das bênçãos eternas. E por meio do testemunho do Espírito Santo, nós tomamos consciência, passamos a ter a certeza que somos filhos de Deus, herdeiros da vida eterna, co-herdeiros do mundo futuro com Cristo Jesus. Ele já recebeu por nós a herança, Ele já entrou no reino celestial, e nós entraremos também. Além disso, por meio dele recebemos
o poder para buscar as coisas que são de cima. O Espírito Santo nos faz olhar para onde Cristo está. Cristo do céu coloca então à nossa disposição essa bênção bendita, a obra do Espírito Santo para a nossa santificação. Então não devemos desperdiçar este dom. Nós devemos buscar mais e mais dele para que busquemos as coisas lá do alto. Então, amados irmãos, não estamos aqui aguardando Cristo e tentando levar as coisas ou a vida cristã pela nossa própria força. Cristo nos deu esta bênção, o Espírito Santo, que opera em nós, que está moldando a cada um de nós a imagem de Cristo. E por meio desse mesmo Espírito, também recebemos o poder para que possamos testemunhar de Cristo neste mundo. Recebereis o poder do Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas. Poder para anunciar o Evangelho da graça de Deus. Assim devemos rogar a Cristo que Ele nos ajude para sermos suas fiéis testemunhas, com nossas palavras, com nossas vidas, com a nossa diligência, para que haja ministros da palavra. Isso quer dizer, implica com as nossas contribuições. Que o nome de Cristo seja levado até os confins da terra. Então, meus amados irmãos, percebam que quando Cristo deu à sua igreja o seu Espírito Santo, isso moveu os irmãos em amor uns pelos outros, mas em amor às pessoas que estavam fora de Cristo, para compartilhar o Evangelho. Isso os levou a esforços missionários, evangelísticos, e o desejo de ver o nome do Senhor proclamado até os confins da terra. Esta é a obra do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo nunca nos levará para estarmos satisfeitos apenas com uma congregação. Ele nunca nos dirá: está tudo bem, vocês têm uma parede, vocês têm alguma estrutura, fiquem aí quietos. Não. O Espírito Santo nos conduz ao desejo profundo de ver o nome do Filho de Deus exaltado nas ilhas mais distantes, até os confins da terra. E é por isso, meus amados, que quando você abre o livro de Atos, você vai ver a disposição daquelas pessoas, a disposição de servir a Cristo, a disposição de ver que o bolso deles foi convertido para o serviço a Cristo, a disposição de sofrer por amor a Cristo. Nós devemos nos perguntar o quanto da nossa vida cristã é simplesmente estar esticado em uma rede, talvez uma rede escrita com letras garrafais, reformado, mas ainda uma rede cômoda, na qual não estamos com o coração inteiro, com desejo de ver o nome de Cristo avançar por toda a terra. Então, meus amados irmãos, Cristo cumpriu sua obra para a nossa salvação. Ele retornou à glória celestial como vencedor. Ele distribuiu os prêmios da sua vitória e conquista, as dádivas àqueles a quem Ele salvou. Então, glória a Deus por nos ter concedido esse perfeito Salvador, que, havendo descido às partes mais baixas da terra, subiu ao céu para derramar sobre nós essas maravilhosas e preciosas bênçãos. Não esqueçamos, não estamos sozinhos. Cristo, nosso Redentor, está nos céus, governando sobre sua igreja, sustentando seus ministros, protegendo seus eleitos. Portanto, quando pensamos na vida da igreja, devemos pensar sempre em termos da posição exaltada de Cristo. De quem depende o crescimento desta congregação? De quem depende a permanência desta congregação? De quem depende os termos oficiais para servirem a esta igreja? Não depende de homens fracos e inconstantes, mas antes de tudo, depende de Cristo, que prometeu: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Tenhamos certeza dessas promessas, cumpramos no poder do Espírito Santo a nossa missão de anunciar o Evangelho até que Cristo venha para julgar os vivos e os mortos. Amém.